Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, viu? Para mais um dia de leitura da Bíblia. E hoje vamos entrar em uma das partes mais profundas e impactantes do livro de Daniel. É um livro de difícil interpretação, mas estudando a Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue aprender, não é? Porque a Bíblia, ela precisa ser compreendida. E nesses capítulos finais do livro de Daniel, Deus revela que existe uma batalha espiritual acontecendo além do que nossos olhos podem ver. Daniel ora, jejua e recebe respostas diretas do céu. Essa leitura vai abrir nossos olhos para entender que nossas orações movem o invisível e que Deus está no controle da história até o fim. Prepare seu coração, porque a palavra hoje vai nos ensinar a confiar mesmo em meio à guerra. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, damos graças ao Senhor por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Agora vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, Senhor, que Tu nos dê entendimento para compreendermos, que a Tua presença esteja conosco nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Daniel capítulo 10. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, essa visão me causou muita dor, e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês.
Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Os reis do norte e do sul. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas, no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder. Porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai, e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte. Entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isto não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino, com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército.
O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão. O exército dele será arrasado, e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser, e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses, e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e o fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas?
Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Finalizamos mais um dia de leitura. As profecias que lemos hoje não são apenas história, são um alerta. Daniel viu com os próprios olhos espirituais a batalha que está acontecendo no invisível, a perseguição que virá contra o povo de Deus no tempo do fim e a certeza de que o nosso tempo está se esgotando. Mas ele também viu algo ainda maior, a volta gloriosa de Jesus e a recompensa eterna dos fiéis. Não se distraia, não durma espiritualmente. Ainda que o mundo se levante contra você, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus já venceu e ele vai voltar. Então prepare-se, viva com propósito. Eu vou deixar aí na descrição mais um link confiável que vocês vão poder estudar um pouco mais sobre essa profecia. Entender sobre os reis do norte, o rei do sul, sobre essa perseguição do tempo do fim. É importante vocês saberem isso porque tem tudo a ver com o nosso tempo. E continue comigo amanhã, porque a palavra de Deus ainda tem muito a revelar. Fiquem todos com Deus.